Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Graças a Deus, mais uma aula da nossa escola bíblica dominical para a classe de jovens e adultos. Nós estamos neste trimestre 2023 estudando o livro de Josué. E pela graça e a misericórdia do Senhor, nós chegamos à nossa lição de número 8. Com o título Aliança com os Gibeonitas. E capítulo 9, então, do livro de Josué. E aqui que nós vamos extrair, então, as nossas lições para esta aula, os nossos 3 tópicos. Nós temos aí, então, uma sugestão de leitura, que está no capítulo 9, verso 1, até o versículo de número 13. Eu vou deixar para que os irmãos façam essa leitura em classe juntamente com os seus alunos. Nós temos o texto áureo de Josué capítulo 9, verso 24, e eu leio da seguinte forma. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés seus servos que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos assim. Aí está, então, a leitura do texto áureo, e agora nós apresentamos o sumário da nossa lição, que é uma introdução. Nossos 3 tópicos. Primeiro, a estratégia gibeonita, aliança inapropriada e a sentença dos gibeonitas. E depois, então, nós teremos a nossa conclusão. Nesta introdução, nós lemos o seguinte. Nesta lição, aprenderemos que não devemos menosprezar as estratégias do inimigo, mas procurar conhecê-las, além de sempre consultar o Senhor em todas as decisões tomadas em nossa vida, a fim de conhecermos e sempre andarmos de acordo com a sua vontade, e não sermos enganados quando o inimigo se apresenta, mesmo disfarçado de nós. Aqui está então para nós esta introdução, e a nossa lição hoje, ela vai ser desenvolvida de um modo a explicar cada ponto desta introdução. Então nós vamos partir agora para o nosso primeiro tópico, que é a estratégia gibeonita, e o texto bíblico é do verso 1 até o versículo de número 13. Também não farei a leitura aqui com vocês, mas lá na classe você deve sim fazer a leitura conforme for aí abordando os tópicos. Nesse caso, o primeiro, esse verso 1 até o 13. E depois, assim por diante, com os demais que está aí sugerido para você no nosso material de classe. Aqui nesse primeiro parágrafo, eu leio com vocês.
a fama das vitórias de Israel havia chegado aos ouvidos de todos os povos que habitavam Canaã, e isso despertou os mais diversos sentimentos entre eles, como medo e ira, levando-os a se unirem e se fortalecerem para enfrentar Josué e o povo de Israel. Contudo, os gibeonitas foram mais astutos, sabendo que não poderiam vencer essa guerra com armas, usaram uma estratégia diferente para escapar à destruição. Muito bem, aqui nós já queremos destacar com vocês esses sentimentos aí que aflorou no coração desses homens na terra de Canaã. Agora, Israel já havia derrotado Jericó, que era uma cidade fortaleza, mas está destruída. Agora também Ai, já também conquistada, e assim Israel está avançando sobre aquela terra, a terra de Canaã. O povo, antes mesmo dessas vitórias de Israel, eles já ouviam a respeito desse povo. Já não era desconhecido para eles. E agora, ainda mais com a destruição da cidade de Jericó e mais a cidade de Ai, e a forma como eles conquistaram essas cidades, como que Deus ele operou, então a notícia corre muito mais rápido agora, e o povo ali da terra realmente tem um temor muito maior a respeito daquele povo que está avançando sobre a terra. Embora fosse um povo, em relação aos habitantes ali de Canaã, era um povo pequeno, era um povo não era um povo guerreiro, tá bom? Porém, era um povo conquistador, mas isso por causa da presença do Deus de Israel. E agora todos os outros estão ouvindo isto. E agora nós temos aqui em nossa lição a respeito desta estratégia dos gibeonitas. Eles vão propor uma forma diferente de guerra. Antes estava no embate, corpo a corpo, espada com espada, mas estes agora são um pouquinho mais astutos. Eles resolvem fazer de uma outra forma, de uma outra maneira. E isto aqui vai, então, sintomar o povo de Israel de uma surpresa. E é o que nós vamos continuar aqui estudando a respeito desta estratégia gibeonita, visto que eles ali na guerra, no corpo a corpo, eles já sabiam que não poderiam vencer Israel, então agora eles utilizam uma arma diferente. E aqui que fica a nossa atenção para esses detalhes aí e tomar cuidado com as estratégias dos nossos inimigos. Vamos seguir. O nosso segundo parágrafo diz o seguinte: dessa forma, os gibeonitas resolveram enganar o povo de Deus, induzindo os israelitas a forjarem com eles uma aliança que asseguraria a sobrevivência dos gibeonitas no novo governo que estava se estabelecendo na terra. Esta atitude não deixa de ser um confronto, mas diferente da atitude dos demais cananeus. Tinha mais chance de funcionar. É preciso observar que a base desse ataque foi a mentira e o engano, algo que já fazia parte dos tratados e acordos entre os povos pagãos desde o princípio. Muito bem, aqui induziram os israelitas então a forjar com eles uma aliança. O forjar aqui no sentido de formar, né? Eles arquitetaram esta aliança e com o intuito de sobrevivência. Essa foi a principal motivação do povo gibeonita. E tal atitude aqui como lida, embora ela seja diferente dos demais cananeus ali, tá bom?
era necessário prestar atenção, não deixava de ser um confronto, mas era um confronto um pouco disfarçado em relação ao outro, né? Que era de uma forma bem clara, guerra e peleja, e espada, e flecha, e arco, né? E tantas outras coisas mais, mas agora eles ali do jeitinho deles, eles resolveram então partir de uma forma de buscar uma aliança com os seus inimigos. Lógico, a estratégia deles foi baseada aí na mentira, no engano, mas era algo que já era próprio mesmo, como lido aqui, dos povos pagãos. Se utilizaram da própria arma deles para enganar então o grupo, né, o exército de Josué. Dessa forma, nós lemos o terceiro parágrafo da nossa lição. O interessante é que os gibeonitas exploraram uma situação que era devida a uma característica própria do povo de Deus. Qual? A fidelidade a uma aliança. Pelo visto, haviam estudado os conquistadores para agirem no momento e da maneira certa. Eles tinham o conhecimento de que Deus havia entregado aquela terra ao povo de Israel e de que a consequente destruição dos cananeus era um juízo de Deus sobre eles. De posse dessa informação, os gibeonitas então se disfarçaram e se apresentaram como um povo distante em busca de aliança com o Deus verdadeiro, a fim de se manterem vivos. Nós temos neste parágrafo aqui como que esse povo gibeonita, eles estavam muito bem informados a respeito do Deus de Israel, eles estavam muito bem informados a respeito da forma de agir do povo de Israel. Então, todas essas informações eles tinham. Eles tinham conhecimento das promessas de Deus para aquele povo. Então, perceba que, como inimigo que eram, eles já tinham analisado perfeitamente a situação. E quando eles tomam aquela decisão, eles fazem conscientemente. E eles sabem que vai funcionar a tal estratégia. Então, já estudado, já visto isto, eles se apoiam numa característica muito interessante no meio do povo. Ou seja, buscar uma aliança. Pois eles tinham conhecimento de que se uma determinada aliança fosse realizada, fosse feita, haveria uma fidelidade a esta aliança. Prestando bem atenção, conhecendo, como nós já lemos aí no texto áureo, eles conhecendo a promessa de Deus, olha só, eles mencionam para Josué, eles mencionam a promessa de Deus feita a Moisés, e que Moisés já havia passado para o povo, que Deus colocaria, daria aquela terra para eles, e para que eles conquistassem aquela terra, o povo daquele lugar passaria por um juízo de Deus. Então, é muito interessante isso aqui. E para fugir desse juízo, só existe uma forma: fazer aliança com o Deus de Israel. Porque o Deus de Israel, o Deus poderoso, é aquele que trazia juízo sobre todos os deuses cananeus. Então, para que eu vou enfrentar? Para que eu vou encarar? Então, é melhor buscar uma aliança. Quem sabe assim a gente consiga, então, sobreviver. Esta foi a decisão que eles tomaram e foram em busca, e assim se disfarçaram, passaram por um povo de uma terra bem distante, com roupas sujas, eles estavam maltrapilhos, eles estavam com pão ali já passado de dias, né? E então chegam até Josué de uma forma bem disfarçada, e o que eles buscam? A última frase aí, ó, da nossa leitura do tópico: em busca de aliança com o Deus verdadeiro. E fazendo essa aliança, eles queriam então sobreviver.
Então, isso tudo aqui, da parte dos gibeonitas, nós vamos perceber que realmente está de acordo com os projetos de Deus. Eles, embora povo pagão, um povo que estava debaixo do juízo de Deus, todavia, eles são, então, espertos. Eles são ali, olha, bem vivos, sabem o que estão buscando. E nesta aliança que eles fazem com Josué, então eles estão garantindo ali para eles a sobrevivência. Muito bem, é isso. Está teologicamente correto isso aqui. Porque Deus, ele, para salvar o homem, como que Deus ele opera isso? É por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E daí a aliança, ela é feita por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Ora, o próprio ato de Santa Ceia nos faz lembrar essa aliança que foi feita, a nova aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, buscando sempre uma aliança com Deus, agora por meio de Cristo Jesus, existe então a salvação. E é exatamente isso que esses homens gibeonitas eles vão buscar, e a estratégia para eles realmente funcionou. Seguindo a nossa lição, nós temos agora do verso 14 até o versículo 18, para a gente falar a respeito da aliança inapropriada. Mas já vou adiantar. É uma aliança inapropriada do ponto de vista do povo de Deus. Porém, do ponto de vista dos gibeonitas, ela não foi nada inapropriada. Ela foi uma aliança que veio na hora certa e no momento certo. Foi perfeito para eles. Porém, para aqui, o povo de Deus, ela é inapropriada porque era uma proibição de Deus fazer aliança com os povos da terra de Canaã. Na realidade, era para todo aquele povo ali morrer. Mas, na busca por vida, esses homens, nós já estudamos aí o caso de Raabe, ela também buscou fazer uma aliança. Então, por meio da fé, ela busca uma aliança, um concerto, um acordo, né? Um juramento junto dos homens que ela escondera, e ela, com esta atitude, ela também alcança salvação. E aqui, nos gibeonitas, nós estamos estudando novamente isto. Para quem está assistindo esse vídeo, com certeza, se você ainda não fez aliança com o Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, está na hora de você buscar essa aliança. E ela pode ser feita, como eu já disse, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Na nossa leitura do segundo tópico, e nesse primeiro parágrafo, nós vamos ler a respeito da aliança inapropriada. Para se tornar ou tomar posse a cada dia das promessas de Deus, é necessário crescimento e amadurecimento. E o texto bíblico não omite as falhas que tanto o povo como Josué cometeram, mas também mostra o desenvolvimento que eles experimentaram ao descobrirem e aprenderem aí com o erro que cometeram. E isso até estarem prontos para tomar posse de toda a promessa de Deus. Afinal, erros e acertos fazem parte do crescimento tanto físico quanto o espiritual. Como lido aqui, nós podemos comentar que, embora houvesse acontecido esse erro, mas é uma oportunidade de crescimento, porque para se tomar posse das bênçãos de Deus, realmente precisa acontecer esse desenvolvimento espiritual na vida de todo cristão ou de todo homem ou mulher que anda na presença de Deus. Precisa haver isso. Ninguém que chega na presença de Deus e
permanece estagnado aí no tempo, na vida, não vai alcançar nada. Agora, esses homens aqui, embora Josué e o seu exército, embora tivessem errado, mas com este erro aí, eles vão aprender bastante. E graças a Deus, nós temos aqui nas Sagradas Escrituras também para nós uma oportunidade de estudo a respeito dos pontos em que esses homens acertaram e nos pontos que esses homens erraram. Então nós vamos tirar proveito desta situação para também nós crescermos aqui com o Senhor, haver aí um amadurecimento em nós, tá bom? Pela palavra de Deus e assim também estarmos preparados pelo próprio Deus para alcançarmos aí as suas promessas. E como já dito aqui, lido, né? Eu destaquei para vocês que Deus, ele não encobre, né? Ele não omite, ele não esconde os erros do meio do seu povo. Está aqui, está claro, mas Deus, ele vai trabalhar e agir aqui no meio do povo e as coisas vão se acertar. Lendo o nosso segundo parágrafo aí, o erro dos israelitas foi não terem consultado ao Senhor. Isso está aí no verso 14. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. É bem possível que as grandes vitórias tivessem ofuscado a mente desses homens ao ponto de não perceberem a artimanha, supondo que nenhum daqueles povos ali usaria uma estratégia diferente das cidades que preferiram o embate direto. Então, verso 14 aí, não consultaram ao Senhor. O erro está aí, ó. Então, tudo que vai fazer não consulta ao Senhor, eu aproveito nessas aulas para sempre enfatizar com a classe. Você tem diante de você uma grande adversidade, um grande obstáculo, tem algo grande para realizar e fazer que você considera que as suas forças são pequenas, aí o que você faz? Vai lá buscar o Senhor. Vai fazer uma oração, vai estender um pouquinho mais a oração. De repente, propõe até fazer aí um jejum. Outros ainda vão subir alguns dias para o monte para buscar a face do Senhor, a fim de alcançar vitória sobre aquela situação. E louvado seja o nome do Senhor, que responde ao nosso clamor e a vitória vem. No entanto, quando nos deparamos com situações mais simples, aí nós queremos resolver do nosso jeito, segundo os nossos próprios conselhos, tá bom? As nossas próprias forças. Aí, já com experiências passadas, nós já consideramos que nós podemos resolver os nossos problemas, podemos conquistar, e daí deixamos de consultar o Senhor. Então esta é uma falha gravíssima na vida do cristão hoje. Então, atualidade, cristianismo, cristão, seguidor de Cristo, então é uma falha. E isso não pode acontecer. Em que pese aí as batalhas, elas serem pequenas, ou até uma falta de vigilância, como nós temos aqui, as grandes vitórias que aqueles homens alcançaram de Jericó, depois de Ai, e todas as outras coisas que já ouviram falar a respeito do Deus Todo-Poderoso, estas coisas deixam eles desapercebidos em relação a uma artimanha, a algo tão simples. Então eles esperavam sempre uma guerra corpo a corpo, em espada, e da mesma forma que eles enfrentaram no passado. E são surpreendidos com uma busca de aliança, tá bom? É o que não vai acontecer, por exemplo, com Neemias, que estava trabalhando lá nos muros de Jerusalém, e depois também de tantas investidas dos inimigos da obra de Deus, e eles não conseguiram sucesso.
também a busca por uma aliança com Neemias também aconteceu. Só que lá não foi bem sucedido. O Neemias, ele não quis deixar a obra ali, descer para ir ter com os inimigos quando eles o convidaram para estarem juntos. Ele não aceita esse acordo. E mesmo quando os inimigos também querem trabalhar junto com eles na obra, querendo, entre aspas, servir ao Deus deles, também não foi aceito, tá bom? Então, Neemias, aí no caso, foi mais prudente do que nós temos aqui nessa história com Josué, que eles não prestaram atenção e na busca da aliança aceitaram. Muito bem, seguindo aqui o nosso material de classe, nós temos no próximo parágrafo que o segredo de todas as vitórias do povo de Deus em Canaã foi a bênção de Deus sobre as suas decisões. Mas quando o povo decidia fazer algo fora da orientação de Deus, tal decisão se tornava em prejuízo para o povo, ainda que tivesse certeza do sucesso e de que o Senhor era com eles. Assim acabaram sendo vergonhosamente enganados e perderam sem sequer guerrear. As aparências falaram mais alto e os líderes de Israel se comprometem em juramento com os gibeonitas de lhes preservar a vida. Essa passagem bíblica, ela realmente é extraordinária. Então, o povo estavam certos de que Deus estava com eles. Vou aproveitar aqui para alertar. E você, professor, também faça o mesmo com a sua classe, com seus alunos, dizendo o seguinte: tem muita gente que pensa, Deus ele está comigo, eu tenho alcançado boas coisas de Deus, Deus me fez promessa de estar comigo, para onde eu for, o Senhor vai comigo. E às vezes resolve sair fora de um projeto, sair fora de algo que Deus tem realmente para a vida dele, já confiante que Deus vai estar com ele para onde ele for, onde quer que ele vá. E daí pode ser que não aconteça. Aqui, essa segurança muito grande, e é bom ter segurança em Deus, mas cuidado, com sabedoria, com entendimento. Essa é a verdadeira fé. Fé não é aquela aventureira. Fé é aquela que ela nasce no nosso coração, oriunda de uma palavra de Deus. É a palavra dele que deve gerar fé em nós, não as nossas ambições, os nossos projetos pessoais, isso não. Então aqui, essa decisão que eles tomaram de fazer essa aliança, esse acordo com aquele povo, embora dissesse que eles eram de longe, mas não havia permissão de Deus para isso. E eles tomaram, e aí então causou um grande prejuízo. Por quê? Primeiro, além deles agora não mais puderem aí matar esses gibeonitas, eles têm que preservar a vida desses homens. Então, foi algo bem profundo esse concerto que foi feito. E agora eles estão realmente ligados à promessa e tudo aquilo que eles fizeram em relação aos gibeonitas. Dessa forma, nós chegamos ao nosso terceiro tópico. Então, como eu já disse, a aliança ela foi inapropriada com relação a esse detalhe aqui, de não ter consultado a Deus, de ter feito aliança com um povo que não era, pensando que era de longe, não consultar o Senhor, decisão precipitada, enfim. Por essa razão, o título aí, o subtópico está como sendo uma aliança inapropriada. Agora, nós temos a respeito da sentença dos gibeonitas. Por aquela atitude que eles tomaram, o que vai sobrar para eles? Qual que é o resultado de tudo isso? Vamos ver. A ordem de Deus era a destruição total dos povos que habitavam Canaã, uma vez que a medida da sua injustiça
conforme havia sido dito muito tempo antes, Abrão havia se completado. Mas, assegurando o seu direito à vida através de uma aliança, mesmo que obtida por meio de sutileza, notemos que Deus não apenas não alertou Josué acerca da identidade daqueles homens, como também foi testemunha dessa aliança e esperava que os israelitas a cumprissem. Muito tempo depois, o rei Saul quebraria esta aliança, matando alguns gibeonitas. E isto resultou no castigo divino contra todo Israel, de modo que Davi precisou vingar o sangue derramado e restaurar a aliança com esse povo. Olha até onde vai esse compromisso, essa aliança. Então, naquele primeiro momento daquela aliança realizada, então Josué e o seu povo, né, o seu exército, não poderiam, porque depois eles vão chegar no avanço pela terra, eles chegariam até Gibeão. E quando chegasse ali, então eles não poderiam, eles descobririam que tinha uma aliança com aquele povo e eles não poderiam matá-los. Muito bem, mas a situação vai um pouco além. Por quê? Os outros povos, os outros reis da região, sabendo que Gibeão havia feito uma aliança com aqueles que eram os seus inimigos, resolveram atacá-los. E daí? Gibeão então manda notícia para Josué e conclama Josué para a guerra. Chama para a guerra. E então, agora eles estavam prestes a serem mortos. Não podiam. Josué não podia deixar aqueles homens morrerem, porque estava atrelado com eles numa aliança, num concerto. E aí, então, tem que ir lá socorrer e proteger. Não deixar que aqueles homens, então, morram. Agora, vai além? Vai. Nós vamos agora além no tempo. No tempo nós vamos além. Nós temos aqui, conforme lido, que anos depois, já na época dos reis, olha só, já passado a época aí dos juízes e tanto tempo mais, chegamos na época dos reis de Israel, com Saul sendo o primeiro rei, e Saul resolve matar os gibeonitas. No que ele comete essa atrocidade, a maldição desceu sobre Israel. A ira de Deus foi derramada sobre Israel, porque aquele concerto fora quebrado. Olha até onde vai isto. Então, Deus, ele realmente, ele não só não alertou, como lido aqui, a Josué naquele momento, deixou Josué naquela situação, uma vez que não havia consultado o Senhor, então o Senhor apenas assiste aquela situação. E mais, é testemunha daquele concerto e daquela aliança. Você não fez? Deveria ter me consultado, deveria ter buscado a mim a respeito dessa situação. Não buscou, fez aliança? Muito bem, agora eu sou testemunha dessa aliança, tá certo? Assim como foi também com Raabe, quando foi feito aquele concerto com Raabe e os espias falaram para ela: coloca um fio de escarlata aqui neste muro na tua casa, mas a intenção era qual? Era para o exército de Josué avistar e saber que naquela casa eles não poderiam entrar, porque afinal eles nem sabiam como aconteceria o milagre de Deus. Mas nós vamos perceber que Deus derrubou toda a muralha. Toda a muralha veio abaixo, menos a parte em que se encontrava a casa de Raabe. Então nós percebemos que esses concertos, essas alianças que o povo de Deus ele faz aqui, Deus está realmente confirmando no céu. Faz nos lembrar da palavra do Senhor Jesus Cristo para o apóstolo Pedro, né? Ainda Pedro na ocasião, e o Senhor Jesus depois vai dizer para ele: olha, você respondeu bem, mas você não respondeu segundo a carne. Quando perguntou o que vocês dizem, né? Jesus, o que vocês dizem ser o Filho do Homem? E Pedro então toma a iniciativa de dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo.
E aí Jesus disse, muito bem, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E daí então, sobre esta afirmação do apóstolo Pedro, Jesus vai trazer uma palavra dizendo que sobre ela, então edificaria, sobre esta pedra, que é o próprio Cristo, né? Não é Pedro, é Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. E tudo, e Jesus disse mais, e tudo que vocês, quanto igreja, ligar na terra, vai ser ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, vai ser desligado no céu. Então, o Senhor com o seu povo, ele está unido, ele está junto, ele está realmente envolvido, é uma comunhão perfeita. Então, o povo fez aqui, Deus confirma no céu. Deus confirma no céu. Que isso sirva para nós de uma edificação de fé e nos encoraje a fazer coisas que venham nos surtir bênçãos, que venham nos resultar em bênçãos, em prosperidade, tá bom? Em bons resultados para o nosso ministério. Nós venhamos observar isso aqui e realmente aprender como é o agir de Deus nesse mundo espiritual e assim nós possamos nos beneficiar de tudo isso aqui, não tropeçar. Então, está aqui para nós, para que não tropecemos como eles tropeçaram. Lembrar também da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, onde ele fala isso, né? Que o povo no deserto caíram, tropeçaram, se prostituíram, fizeram coisas abomináveis diante dos olhos do Senhor. E aí Paulo vai dizer o seguinte: tudo isso foi escrito como figura para aqueles que já são chegados o fim dos séculos, tá? Para que nós também não venhamos a cair nas mesmas coisas que eles caíram e atrair as maldições que eles atraíram. Ao contrário, vamos atrair quando eles andaram de acordo com a vontade de Deus e atraíram bênçãos sobre a vida de cada um deles, tá bom? Então, aqueles que mantiveram a aliança com os gibeonitas foram bem-sucedidos, alcançaram o favor de Deus. Saul, um exemplo negativo, que quebra aliança, que quebra mandamento, recebeu um duro juízo da parte do Senhor. Seguindo assim a nossa leitura, vemos então a graça de Deus se manifestando em favor dos gibeonitas, e essa graça não seria em vão, pois encontraremos esse povo representado, por exemplo, entre os valentes de Davi, lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, verso 4, entre aqueles que voltariam do cativeiro e que participariam da reconstrução dos muros de Jerusalém, Neemias 3:7, temos realmente ali representação desse povo gibeonita, e tudo isto como fruto da fé manifesta pelos seus pais, os quais creram que o Senhor não falharia em cumprir a sua promessa de entregar Canaã a Israel, e no desespero de terem ao menos as suas vidas por despojo, se dispuseram a aceitar qualquer encargo que Josué lhes impusesse. Está aqui. Então, no decorrer da história, aí reaparece os representantes. Então, lá atrás, esses homens, eles usaram de artimanha do ponto de vista do povo de Israel, mas para eles foi sabedoria. Eles usaram de sabedoria, de inteligência. Eles acharam realmente em Deus uma forma de fugir do juízo. E isso aqui é bem repetitivo no livro, de mostrar como pessoas alcançaram o favor de Deus. Muito bom isso, o Senhor deixar que há sim, no meio do juízo existe a oportunidade da salvação, uma oportunidade da manifestação da graça de Deus, somente quando o homem busca o caminho certo. E para os gibeonitas, buscar uma aliança com Deus, buscar um conserto com Deus, é o caminho certo, é o caminho correto. Brigar, batalhar contra Deus? Não. Quem é que vai prevalecer?
Contra o exército de Deus ninguém vai prevalecer, nem o inferno. Vou repetir a palavra de Jesus na conversa com Pedro. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja, contra o povo de Deus, não adianta. Então, qual que é a forma de escapar? Conserto, aliança. E agora, por meio de Cristo Jesus, é o único meio, é a única forma. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outra maneira de fazer aliança com Deus, de buscar paz, reconciliação com Deus. Naquele momento, aqui em Josué, qual que era a forma? Fazer concerto com Josué. Ali ele era o guerreiro, ali estava o exército de Deus. Vamos fazer concerto com eles, aliança com eles, assim nós seremos poupados. Alcançaram. E com essa artimanha deles, tem a sentença. Vamos ler. Por ter enganado Josué, os gibeonitas foram condenados a uma vida servil no meio do povo de Israel. A aliança apenas assegurava que não fossem destruídos, mas Josué podia dispor deles para qualquer finalidade que atendesse aos interesses do povo de Israel. E naquele dia, Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Para um povo que já estava condenado, submeter-se à vontade de Deus foi a melhor escolha para eles. Meus irmãos, esse parágrafo aqui, ele daria para nós uma aula à parte. Sim. Só que nós precisamos respeitar o tempo aí e tomar cuidado. Mas vamos tentar resumir aqui algo que seja importante para nós nesse momento. Primeiro, a sentença dos gibeonitas. Então, eles alcançaram a salvação. Muito bem. E agora? Agora Israel podia fazer com eles o que bem entendesse. Então Josué vai colocá-los como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor. A expressão diz até o dia de hoje. Eu já expliquei isso na aula para vocês, que a expressão até o dia de hoje faz referência àquela geração. Aquela, não hoje mais, né? Então, eles serviram ao Senhor toda a vida deles. E como já dito, tem representação, toda a história. Em toda a história, assim como foram para o cativeiro, eles foram também. Depois voltaram do cativeiro babilônico, representantes deles voltaram também. E eles estavam ali servindo a Deus. Agora, como terminou a frase aqui, para quem já estava condenado à morte, porque aquela terra toda estava debaixo do juízo de Deus, e já era certo que eles morreriam. Agora, serem rachadores de lenha na casa do Senhor, que condenação é essa? Que sentença é essa, gente? Então nós vamos pensar a respeito da situação em que nós nos encontrávamos antes de conhecer a Cristo. Qual que era? Ora, se lermos Efésios capítulo 2, nós vamos ter ali como era a situação antiga, debaixo da ira, filhos da ira, desobedientes, vivendo em trevas, andando segundo o próprio coração, estavam separados de Deus e da vida de Deus, de tudo. Nós, como diz Paulo aos Romanos, estávamos destituídos da glória de Deus e condenados ao juízo final, ao juízo eterno de Deus. Nós estávamos condenados. E chegou um momento da nossa vida que Jesus se encontrou conosco. E daí, Jesus nos salvou. Salvou do quê? Deste juízo. Nos tirou de lá e nos trouxe para a sua maravilhosa presença. E agora nós somos servos do Senhor, servos de Deus. Ora, comparemos a nossa vida passada com a vida que levamos agora. E não é que tem cristão que não quer servir, que não quer se submeter à vontade de Deus, que não quer se submeter ao querer de Deus, prefere os seus projetos, as suas próprias vontades, a se submeter a uma bênção que é servir ao Senhor
nem sequer gostam da expressão servo, serviçal, não gostam. Preferem uma palavra mais bonita, que esteja em voga hoje, né? Mas nós somos ainda aqueles condenados que foram tirados do caminho da morte e agora estamos no caminho da vida. Mas nós somos aqueles condenados. Então vamos valorizar aquilo que é de Deus. Olha o exemplo que ficou para nós aqui desses gibeonitas. Questionaram o fato de terem que ser rachadores de lenha, tiradores de água? Não. O importante é que nós estamos vivendo. Nós vivemos. Era para estar mortos. Nós estaríamos mortos se não fosse essa aliança que nós fizemos. E agora vivemos. Então, que sejamos servos do Deus Altíssimo. É isso que tem que estar em nosso coração. Certo? Assim nós chegamos à conclusão da nossa aula de hoje. Essa lição de número 8, aliança com os gibeonitas. Conclusão. Deus fez grandes e fiéis promessas para nós, mas devemos aprender sempre a consultar a sua vontade, mesmo nas pequenas decisões da vida, porque nossas vitórias são totalmente dependentes de cumprirmos a sua maravilhosa vontade. Desta forma, procuremos conhecer e cumprir integralmente a sua perfeita, boa e agradável vontade. Sempre se lembre, o que garante a nossa bênção e a nossa vitória não é a nossa experiência, não é o tempo de igreja, não é o tempo na presença de Deus, não. O que nos garante é a submissão, é sempre buscar a orientação e é sempre cumprir com toda a vontade de Deus. Assim nós seremos bem-sucedidos. Lição de número 8, aliança com os gibeonitas. Seguimos então aí um sumário da nossa lição com uma introdução. Tivemos aí o primeiro tópico, a estratégia gibeonita. O segundo, a aliança inapropriada. E um terceiro, a sentença dos gibeonitas. E por fim, conclusão. O nosso texto áureo: então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos assim. Josué capítulo 9, verso 24. Dessa forma, encerramos aqui a nossa lição. Que Deus continue abençoando cada um de vocês e eu os espero na nossa próxima oportunidade com a lição de número 9. Deus abençoe a todos e até lá. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente
você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.